Conotação espírita. A conotação da literatura espírita em relação à existência desses seres é um pouco diferente. Se aceita sua existência não como mortos-vivos que abandonaram os túmulos ressuscitando para sugar o líquido sanguíneo propriamente dito das veias de suas vítimas, mas sim como espíritos moralmente decaídos e degradados na forma, podendo mesmo adquirir o aspecto de morcegos que, assim, se aproximariam de viventes encarnados cujos pendores mentais ou dívidas passadas kármicas os atraíssem à órbita de suas auras. Sorrateiramente instalados, por meio de complicados mecanismos e quase desconhecidos da ciência médica, absorveriam as energias vitais de seu hospedeiro como verdadeiros parasitas. As obras obtidas pela psicografia por médiuns respeitáveis falam de ataques coletivos em que tais vampiros espirituais se adaptam ao campo áurico de uma única vítima como uvas em cacho. André Luiz, em um dos seus livros, descreve um verdadeiro festim diabólico em que numerosas entidades vampirescas comparecem aos matadouros da terra para se regalar com os fluidos vitais que se volatilizam dos animais abatidos. No capítulo 11, apresento o relato minucioso de Luiz da Rocha Lima sobre a materialização ectoplasmática de um desses espíritos com forma morcegoide, o que prova a existência no plano espiritual dessas entidades animalizadas e que podem muito bem terem sido motivo de inspiração a muitos mitos e lendas que no passado deram origem à crença em vampiros, licantropia e outras zoantropias. Assim como o mito do vampiro, a origem das lendas sobre lobisomens é antiquíssima. Em busca de elucidações sobre essa crença popular, nos deparamos com um artigo assinado por Elcídio Bugras, estudioso da parapsicologia publicado na revista Planeta, número 69. De acordo com a autora, os relatos sobre o homem-lobo vêm de todas as partes do mundo. No século V a.C., o historiador grego Heródoto dizia que cada leuiano, povo aliado dos hunos contra os romanos, transforma-se em lobo uma vez por ano e permanece dessa forma durante diversos dias. Depois, volta à sua condição normal. No século I d.C., Petronius, o satirista romano, conta casos de pessoas que se transformavam em lobos mas que, feridas, voltavam à condição normal humana, com o ferimento na mesma localização no corpo. No século II d.C., algumas pessoas já encontravam uma nova interpretação. Um médico de Roma, por exemplo, diagnosticou que a metamorfose lupina, licantropia, era como uma espécie de melancolia que podia ser curada por meio de uma incisão na veia e retirada de todo o sangue, o que evidentemente causaria a morte do melancólico. A França foi um lugar fértil para os lobisomens. Entre 1520 e 1630, mais de 30.000 casos foram registrados. O número de lobisomens assumiu tamanhas proporções que as autoridades de Dole deram permissão aos habitantes para que os caçassem, pois diversas crianças haviam sido mortas e parcialmente devoradas. Deduz-se que ninguém imaginou que os autores da chacina pudessem ser os próprios lobos da região ou algum doente mental. Em 18 de janeiro de 1574, Gilles Garnier foi queimado vivo por ter sido surpreendido devorando uma menina de 10 anos e ter confessado ser um lobisomem. Em seu livro Man into Wolf, De Homem a Lobo, Robert Elser diz que o homem começou sua vida na Terra como vegetariano, mas com o advento da era glacial foi forçado a procurar outro alimento, a carne animal. A carne humana deve também ter sido consumida e, para proteger-se do frio, lançou-se mão da pele dos animais caçados. Compreende-se, assim, que tenham surgido histórias de homens-animais ou homens-feras. Os animais na metamorfose variavam com a região em que eram mais comuns. Por exemplo, as lendas do homem-tigre provinham da Índia, do homem-leopardo da África, do homem-urso da Rússia e do homem-lobo da Europa, onde proliferavam esses animais. O surgimento de deuses metade homem, metade animal, como Odir, o deus águia da Escandinávia, Júpiter, o deus touro dos romanos, e Zeus,
o deus lobo da Arcádia, foi uma sequência lógica, assim como a sua mutação, por meios mágicos, em seres sobrenaturais. O termo criado para a transformação da forma humana em lupina foi licantropia, licos igual lobo mais antropos igual homem, ou seja, lobisomem. A palavra é empregada também para definir uma doença mental em que o paciente se crê transformado em lobo e imita seus hábitos e uivos. De Bugras ainda cita o Dictionary of the Occult and Paranormal, de J. P. Chaplin, o qual afirma que mesmo fisicamente transformado em lobo, o homem sempre conservaria a inteligência humana. A metamorfose ocorreria ao anoitecer, sob influência da lua cheia, e quando a aparência lupina se completasse, o lobisomem assumiria os hábitos do animal, inclusive matando e comendo presas. Ao pôr do sol, o lobisomem perderia sua condição animal e reassumiria a humana. Dizia a lenda que, para perder a faculdade de mutação, o lobisomem deveria se abster de carne humana por 9 anos. Os romanos também acreditavam que, quando ferida, a criatura perdia seus poderes de metamorfose assim que retomava a forma humana. Nas noites de luar, uma irreprimível melancolia o envolvia e a transformação começava. Seu corpo se enchia de pelos, as unhas cresciam como garras, o rosto se deformava em focinho e o homem virava fera. Muitas hipóteses existem para o fenômeno, e logicamente a mais aceita hoje em dia é que tudo isso é fruto da crendice humana. Mas de acordo com psicografias obtidas através de médiuns absolutamente respeitados, inclusive nos meios não espíritas, como São Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, entre outros, tudo muda quando deixamos o plano físico e nos transferimos para o extrafísico, astral ou espiritual. A licantropia pode ser uma manifestação do corpo etéreo ou perispírito sobrevivente à morte do corpo, resultando em uma horripilante conformação mista lupina humana para determinados indivíduos que tiverem feito mau uso de suas vidas durante a jornada terrena. André Luiz, em sua obra Libertação, descreve com detalhes uma típica metamorfose licantrópica induzida psiquicamente por magistrados das sombras, travestidos de juízes e algozes de uma infeliz desencanada que trucidara 4 filhos tenros e o próprio esposo. Após ter confessado publicamente o crime, a mulher enlouquecida pelo peso do remorso clamava por vinho e prazer. Um dos implacáveis acusadores, fixando sobre ela as irradiações que emanavam de seu terrível olhar, começou a repetir ininterruptamente o que a mesma não passava de uma loba. André Luiz registra em palavras a macabra transformação que testemunhou. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se espontaneamente para frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Sinistra expressão revestiu-lhe o rosto. Via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Assim como a crença em vampiros pode ter redundado, pelo menos em parte, de visões paranormais obtidas por intermédio de sensitivos videntes, acredito que o vislumbre de espíritos licantropos por esses médiuns possa também ter contribuído para a difusão mundial do mito do lobisomem. Nos capítulos sobre as zoantropias observadas no grupo Frei Luiz voltaremos a esse complexo tema ao apresentarmos os relatos de Luiz da Rocha Lima sobre entidades que, submetidas ao processo de materialização ectoplasmática, foram corporificadas com a sua fisionomia zoantrópica, provando também a existência dessas criaturas no mundo astral. Muitas outras entidades mitológicas que acompanharam e acompanham o homem em sua evolução poderiam ainda ser aqui citadas e descritas, porém esse não é o objetivo desta obra. Desejamos, sim, estudar as razões profundas do surgimento dessas aberrações na crença humana e sua perpetuação até os dias de hoje, provar de forma racional e científica a existência de tais seres no plano extrafísico,
instruir a humanidade sobre a possibilidade de sua influência nefasta em nossas vidas e como desta nos defendermos, e, por fim, atingir o objetivo supremo da caridade e, sob a égide de Frei Luís e orientação de Luís da Rocha Lima, auxiliarmos esses nossos irmãos degradados na forma em decorrência de erros que também nós podemos ter cometido em vidas passadas. De acordo com minhas observações, estudos e conclusões, são sofredores contumazes que, embora decaídos, não estão esquecidos pelo Ser Supremo, que sempre se vale dos espíritos mais evoluídos para soerguê-los dos vales de sombras e de dor onde se encontram. 5. Videntes e visões. Neste capítulo, analiso o riquíssimo material informativo sobre o plano ultrafísico fornecido por indivíduos dotados de faculdades extrasensoriais ligadas ao dom da vidência. Como acredito que muitos dos mitos e das lendas que deram origem à crença na existência dos espíritos decaídos têm seu fundamento nos relatos de médiuns videntes do passado sobre suas visões, achei conveniente realizar um estudo sucinto sobre essa particularidade sensitiva, no intuito de melhor compreender suas verdadeiras ligações com o assunto tratado neste livro. Trata-se de homens e mulheres conhecidos genericamente como médiums ou sensitivos que, de alguma forma, captam imagens, sons e mesmo sensações espontâneas multivariadas que escapam aos sentidos naturais da maioria dos seres humanos. Os médiums ou sensitivos são classificados de acordo com as suas características em numerosas categorias. Neste tomo, me ocuparei tão somente daqueles que apresentam o dom metapsíquico ou mediúnico da vidência, associado ou não a outras modalidades de exteriorização sensorial, como a clareaudiência, por exemplo. Neuroses demoníacas. Freud, em seus estudos sobre as neuroses demoníacas, apresenta as seguintes conclusões. Não deveremos nos admirar de que as neuroses dos tempos antigos sejam descritas sob a roupagem demoníaca assim como em nossa época atual revestem aspectos hipocondríacos, mostrando-se disfarçadas de enfermidades orgânicas. Os casos de possessão diabólica correspondem às nossas neuroses, para cuja explicação recorro mais uma vez à ação das forças psíquicas. Os demônios são para nós desejos rechaçados, ramificações de impulsos instintivos reprimidos. A seguir cita a história do pintor Cristóbal Wetzmann, que depois de prolongada oração e penitência, no dia 8 de setembro, quando se comemora a Natividade de Nossa Senhora, por volta da meia-noite, vê o demônio sob a forma de um dragão, na capela do monastério, e com ele firma um pacto de sangue. Freud apresenta o caso como um exemplo de neurose demoníaca ocorrida no século XVII que chamou a atenção do Dr. Payetur, diretor da antiga Biblioteca Imperial, que encontraram um manuscrito datado daquela época com todo o relato do episódio. Achando semelhante à lenda de Fausto, remeteu ao pai de nossa psicanálise para estudos. Como vemos, Freud admite a possibilidade de seres humanos serem acometidos por visões, mas vincula sua ocorrência às neuroses. Em relação ao fenômeno da telepatia, Freud manteve-se afastado do que ele denominava o mundo do ocultismo e no qual incluía a transmissão do pensamento. Em um estudo sério das visões haveríamos, portanto, de descartar a possibilidade de um médium ser portador de alguma neurose que o fizesse ver coisas que só existem no seu inconsciente. Como meu pai, Eduardo Fructuoso, é dotado desse dom, ocorreu-me, a princípio, que a forma mais prática de esclarecermos esse ponto seria verificar se algum outro sensitivo presente com ele à mesma reunião, de forma completamente independente, poderia captar as mesmas imagens que ele. Passei então a analisar as anotações da senhora Vanete Carvalho, antiga componente do grupo Frei Luís, e que, juntamente com Eduardo, tem a incumbência de fazer um relato por escrito de tudo que vê no plano espiritual durante as sessões públicas. Vejamos algumas coincidências no quadro abaixo. Reunião de 28 de junho de 1995.
Médium Eduardo Fructuoso. A Minicidade do Amor, designação dada pelos espíritos ao educandário social Lar de Frei Luís, aparece como uma deslumbrante catedral onde os sinos são agitados por crianças, e seu som parece conclamar outros espíritos que chegam em caravanas. Médium Vanete Carvalho. A Boiuna, nome da estrada onde se situa o educandário, é uma maravilhosa catedral de cristal, um pouco acima do chão, e sua luz se irradia por toda a redondeza. Reunião de 05 de setembro de 1995, Médium Eduardo Fructuoso. 2 leões com jubas amarelas são vistos em atitude vigilante sentados à entrada da Minicidade do Amor, espantando entidades perturbadoras. Médium Vanete Carvalho. 2 grandes leões com jubas douradas montam guarda à frente da mesa e rosnam vez por outra, prestando muita atenção em nós. Reunião de 04 de outubro de 1995, Médium Eduardo Fructuoso. Manada de bovinos assustada por obsessores com feições animalescas corre em desabalada carreira e entra na Minicidade do Amor atravessando nossa colônia sem nada danificar. Médium Vanete Carvalho. Manada de búfalos corre em disparada tentando nos atacar, mas passam por nós e através de nós sem encontrar resistência. Não nos ferem. Como se pode observar, os médiuns claramente descrevem a mesma cena com palavras diferentes, porém o objeto central das visões é sistematicamente coincidente. A catedral, os 2 leões e a manada são apenas 3 exemplos das incontáveis vidências similares que poderíamos aqui citar. Caso venhamos a insistir com a neurose como única e universal causa das visões, teremos que admitir sua ocorrência em duplicidade ou até em multiplicidade, pois muitas vidências narradas pelos 2 médiuns são também captadas por vários outros videntes também presentes às nossas reuniões. Um vidente doméstico. Durante a maior parte de minha atual existência convivi pessoalmente com tais fenômenos em meu próprio lar através de meu pai que, como demonstrei, é dotado com os sentidos da vidência e da clareaudiência em altíssimo grau, desenvolvidos até a plenitude sob a orientação de Luiz da Rocha Lima. Suas faculdades sensitivas desabrocharam ainda quando criança, a exemplo do que ocorre com muitos outros médiuns conhecidos nos meios espíritas como médiuns de berço. Como muitas das imagens por ele captadas eram de aspecto desagradável e mesmo assustador, já que via constantemente formas de entidades sofredoras e pouco esclarecidas que enxameiam a atmosfera psíquica do planeta, a criança apresentava diante do que via e ouvia episódios constantes de pânico confundidos com distúrbios de comportamento. Levado pelos pais para uma avaliação médica, foram preconizadas pelos profissionais, de acordo com os conhecimentos científicos da época, sessões de eletrochoque, que evidentemente só serviram para aumentar o terror do menino e o desespero da família. Sua avó, conhecedora da doutrina kardecista, compreendendo o que se passava, decidiu tentar, através de outra medianeira, bloquear seus canais de comunicação com os planos de existência extracorpóreos a fim de resguardar a integridade psicológica do pequeno, àquela altura com 6 anos de idade vivendo permanentemente aterrorizado com os quadros que se abriam inesperadamente à sua frente e pelos sonhos povoados por figuras dantescas. Os passes magnéticos aplicados pela desconhecida sensitiva que residia na localidade de Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro, em condições muito humildes, parecem ter dado resultado, pois o extrasensório do jovem médium se retraiu, permanecendo em latência até novembro de 1967. Nesse momento, já adulto, durante uma sessão pública no grupo de Frei Luís, teve seus condutos visuais mediúnicos inesperadamente desbloqueados, permitindo ver durante os trabalhos um lírio que vibrava intensamente no éter. Tratava-se do símbolo de Frei Luís que amava e ama as flores, principalmente os lírios e as violetas. Desde então, sua mediunidade readquiriu rapidamente toda a exuberância,
atingindo tamanha magnitude que o permite perceber os sons e as imagens do plano extrafísico quase permanentemente no estado de vigília e mesmo com os olhos abertos. Muitas dessas comunicações lhe chegam sob a forma de poesias ditadas pelo poeta nordestino Carlos Paulírio, que em sua última encarnação desencarnou ainda criança, portadora de um câncer renal e que durante longo período recebeu assistência dos médicos espirituais da Falange de Frei Luís, inclusive materializados em nossas sessões de tratamento. O labor de Eduardo tem trazido consolo e alegria a uma multidão de pessoas, que, tendo perdido seus entes queridos, recebem através dele notícias e mensagens de parentes e amigos desencarnados. As filas dos que o procuram em busca de alento e conselhos para os mais diversos problemas é infindável, enquanto sua paciência e humildade no atendimento dos que o buscam é exemplo dos mais dignificantes. Conselhos aos pais de médiuns. Peço autorização ao leitor que gentilmente me acompanhe até aqui para conceder um alerta aos pais e mães que honram o autor com a leitura desta obra. Caso vossos filhos venham a manifestar alguma paranormalidade em idades tenras, não é aconselhável, a não ser em raríssimos casos, estimular tal fenômeno psíquico, que embora absolutamente normal pode, ocorrendo em época inapropriada, produzir alterações psicológicas em crianças, às vezes de caráter irreversível se prolongadas além de determinados limites. A ciência espírita nos informa que a perfeita acoplagem do envoltório perispiritual ao corpo físico, mais precisamente ao nosso sistema nervoso, ocorre de forma gradual e progressiva, se completando por volta dos 9 anos de vida extrauterina. Qualquer interferência estranha aos mecanismos normais de adaptação entre os dois delicados sistemas antes desse tempo é perigosa. Não quero com isso dizer que a mediunidade, como vigorosa forma de exteriorização energética, deva ser reprimida. Trata-se de sublime ferramenta de trabalho pela qual o espírito reencarnante pode recuperar um enorme tempo perdido em vidas passadas quando, cursando os caminhos do erro, todos nós provocamos sofrimentos ao próximo. Deve, isso sim, ser educada de forma segura sempre à luz dos ensinamentos evangélicos, para que possa ser utilizada por entidades superiores em prol de incontáveis legiões de sofredores, tanto no plano físico quanto no espiritual, e, para tanto, o Livro dos Médiuns representa uma poderosa ferramenta. Os chamados médiuns de berço são, geralmente, indivíduos dotados de hipersensibilidade e irritabilidade fáceis, cabendo aos pais, sobre quem pesa grande responsabilidade, compreendê-los e orientá-los pacientemente em tudo o que se refere aos fenômenos mediúnicos, infelizmente, ainda desprezados pela ciência oficial. Os canais sensitivos que, por precaução, devam ser obstruídos na criança pelos fluidos magnéticos administrados por médiuns experientes, sérios e evangelizados, tenderão a se reabrir naturalmente por ocasião da adolescência, na maioria dos casos, ou em idades mais avançadas, transformando sensitivos em portais de comunicação entre dois planos de vida. Talvez uma exceção sejam os médiuns de efeitos físicos, mais raros, e em quem não é fácil o bloqueio das manifestações mediúnicas e os fenômenos de ação ectoplasmáticas sobre a matéria. Nesse caso, o mais aconselhável seria a assessoria, junto aos pais e à criança, de alguém com experiência em casos semelhantes, conhecimento científico para lidar com as ocorrências e elevação moral para fazer-se respeitar pelas entidades mal intencionadas que quase sempre buscam maltratar esses sensitivos. Por fim, aconselhamos a tais famílias a cultivarem em seus lares a prática do culto doméstico, que não necessita mais do que 15 minutos semanais, durante os quais uma página do Evangelho deve ser lida e comentada pelo grupo reunido. Tal hábito, se perpetuado, atrairá energias positivas e protetoras oriundas de entidades de luz, impedindo, assim, que a mediunidade, que é força neutra, seja aproveitada com finalidades maléficas por espíritos pouco esclarecidos.
Sempre que o médium encara o seu dom com respeito, seriedade e humildade, transforma-se em hasto de luz sublimada, verdadeira ponte que permite aos espíritos cósmicos canalizarem torrentes de bênçãos a toda a humanidade. Após esse breve e útil comentário, voltemos ao tema básico deste livro e analisemos se as formas decaídas que procuramos estudar, compreender e ajudar podem ser objeto de evidências puramente de caráter mediúnico. Sentido da vidência. Mas, afinal, o que é um vidente? O que vê? Como vê? Minha ansiedade em obter as respostas a essas indagações deve ser compartilhada com muitas pessoas. Kardec, no Livro dos Médiuns, quando trata do assunto diz: o médium vidente julga ver pelos olhos como os que têm a visão dupla, mas em realidade é a alma que vê. Embora o texto seja muito educativo, não explica detalhadamente como o processo se desenvolve. Para satisfazer minha curiosidade científica, inquiri exaustivamente meu pai acerca dos fenômenos que com ele se sucedem e que devem ser comuns a outros sensitivos dotados da mesma faculdade. De acordo com o que pude apurar, as ocorrências se desenrolam da seguinte maneira. Eduardo é um dos primeiros a chegar ao santuário de Frei Luís, ocupando seu lugar à mesa central ao lado do presidente dos trabalhos. Imediatamente entra em estado de prece e meditação com os olhos cerrados. O primeiro sinal que percebe é uma suave aragem como a de uma brisa ou pluma a deslizar pelo alto de sua cabeça chakra coronário, se estendendo a seguir a fronte e a nuca. Logo, as mesmas regiões cefálicas citadas são atingidas por um latejar ou pulsação. Quase simultaneamente surge uma discreta aceleração cardíaca acompanhada de palpitação, condição esta definida pela medicina como sentir as batidas do coração, que normalmente são imperceptíveis. Segue-se o aparecimento de arrepios cutâneos que se podem restringir a uma parte do corpo ou se estender por toda a superfície da pele. Tal sensação já denuncia a aproximação de algum espírito. O tempo, a prática do mediunismo e experiência ensinaram-no a reconhecer com exatidão a identidade de quem dele se acerca. Essa identificação se faz de acordo com a parte de seu organismo físico afetada pelo eriçar dos pelos cutâneos. Outra forma que auxilia na distinção da entidade presente é o perfume que algumas delas exalam. Embora Eduardo não seja capaz de sentir odores em decorrência de uma cirurgia nasal realizada em criança, quando mediunizado esse sentido curiosamente ressurge. Penso que esse seja mais um sinal sugestivo de que nossos sentidos tenham a sua verdadeira sede de percepção no corpo espiritual e ou em seu envoltório, o perispírito, e não no organismo físico, que funcionaria tão somente como um receptor das impressões oriundas do meio ambiente que nos cerca. Meu pai não sente odores com seu órgão olfatório, porém os capta em seu duplo espiritual, desde que seus canais mediúnicos estejam abertos para tal. Essa hipótese poderia explicar também por que os cegos, inclusive os de nascença, podem ter visões, e os surdos ouvirem sons de outros planos. Por ocasiões, os calafrios e os perfumes ocorrem simultaneamente, permitindo a interessante experiência de se reconhecer a entidade quando há, por exemplo, arrepios no membro superior direito associado ao perfume de alfazema ou entidade B, quando o médium percebe arrepios em todo o corpo juntamente com o aroma de rosas. O cheiro de éter ou cânfora geralmente acusa a presença de entidades médicas exercendo sua ação terapêutica sobre alguém presente ao recinto e quase sempre identificado pelo vidente, enquanto o forte cheiro de arruda coincide com a chegada de índios ou preto velhos, percepções essas que dão ao médium sensações benfazejas e agradáveis. A situação se inverte quando dele se aproximam ou são trazidas entidades perturbadoras. Nesse caso, o médium sente arrepios mais intensos, calafrios semelhantes aos que sentimos em ambientes de temperatura muito baixa e que lhe causam grande mal-estar. Os odores, por sua vez, são desagradáveis, fétidos e nauseabundos. Os cheiros de álcool e fumo são frequentes. Na sequência,
uma espécie de percepção telepática que o médium não consegue definir com exatidão dele se apodera. Seu relato, por mais que eu me esforce para entender o que se passa, permanece na obscuridade. Nessa fase o sensitivo tem certeza de que alguém ou alguma coisa está junto de si, auxiliando-o no caso de entidades de luz ou incomodando-o em se tratando de espíritos perturbadores. Na escuridão de seus olhos fechados surge repentino ou gradativamente uma luminosidade que varia do fosco ao intensamente brilhante ou fosforescente e no meio da mesma começam a se formar as imagens. Por vezes seu aspecto é vaporoso, tornando-se aos poucos translúcidas ou densamente físicas, quase tangíveis, ou, em outros casos, aparecem instantaneamente prontas. Geralmente são projetadas em algo semelhante a telas à sua frente, como em um cinema. As imagens tanto podem ser vistas em movimento, parecendo um filme verdadeiro, como estáticas, assemelhando-se às de um quadro. Essas últimas, na maioria das vezes, são objetos simbólicos como uma cruz, um triângulo, um livro aberto, uma carta, uma pirâmide, etc. Nunca uma entidade de alta envergadura surge em uma tela fosca. Essas são sempre luminosas e brilhantes e sua irradiação ultrapassa os limites da tela, constituindo uma espécie de aura em torno da mesma, enquanto a luminescência, quando em torno de entidades pouco elevadas, sempre é sem brilho. Os espíritos evoluídos costumam se fazer visíveis enredados em ambientes alegres, enfeitados com flores, em meio à vegetação verdejante onde voejam pássaros graciosos, com pedras preciosas levitando e irradiando luzes coloridas, enquanto as entidades sofredoras se fazem acompanhar por paisagens sombrias e cavernosas. As árvores, quando aparecem, são estorricadas e secas, compondo um quadro de natureza morta. Com frequência o médium registra a presença de abutres e corvos ou animais peçonhentos como cobras e lagartos. Se o objeto ou personagem central da visão se afasta, o vidente pode por vezes acompanhá-lo em seu movimento de duas maneiras distintas. Na primeira, somente sua visão, como que dotada de um efeito zoom, semelhante ao das câmeras fotográficas ou de vídeo, acompanha o translado até um ponto máximo. Na segunda, o próprio sensitivo adentra o cenário da tela passando dela a fazer parte integrante. Seria como atravessar um portal entre dois mundos. Nas duas eventualidades meu pai tem a nítida impressão de que é ajudado por alguém. Quando se vê dentro da tela perde o contato completo com o nosso plano físico e a noção do que ocorre no recinto onde se desenrola a reunião. Suas palavras exatas são: é como se eu estivesse tendo um sonho, mas com uma percepção muito mais nítida. As cores que observa, tanto no fenômeno de translocação ou desdobramento corpo-espírito como na visão pura e simples da tela, se assemelham às do nosso mundo físico, porém são mais vivas, belas e brilhantes, adquirindo em alguns momentos tonalidades desconhecidas ao olho humano. Quando o cenário espiritual que penetra é de natureza elevada, o médium desfruta de uma inefável sensação de bem-estar, alegria e êxtase. Se lhe fosse permitido, certamente ali permaneceria. Chama deveras a atenção a semelhança do que acaba de ser descrito com os relatos obtidos de indivíduos que se iniciam no uso de drogas alucinógenas. Ao que tudo indica, essas substâncias têm a propriedade de abrir de alguma maneira canais mediúnicos, mas de forma violenta. Sente-se o prazer de voltar por minutos ao nosso habitat original, o plano do espírito de onde todos nós somos oriundos. Qual o peixe que, quando fora d'água, não sente prazer ao mergulhar, mesmo por curto período de tempo, em seu habitat? Reforço aqui a crença de que muitos mitos do passado podem ter se originado em experiências psicodélicas. O problema é que em pouco tempo o usuário se torna dependente da droga com todas as repercussões químicas dramáticas para si e para a família que são conhecidas de todos. O mal espontaneamente adquirido é tamanho que, em muitas vezes, só se consegue debelá-lo ao longo de encarnações futuras e à custa de grandes padecimentos.
Quando o meio astral que o médium desdobrado encontra é de baixo teor vibratório, a sensação é de angústia, medo, aflição e é premente o desejo de se afastar de onde se encontra. Seu campo visual, quando absorvido pela cena, é de 360 graus. Em outras palavras, para qualquer lado que se volte continua vendo o ambiente espiritual que o cerca. Quando olha para trás à procura da janela ou tela por onde penetrou nesse fantástico mundo, consegue vê-la. De forma intrigante, não ouve as palavras das entidades presentes às suas visões, mas consegue captar suas mensagens de forma telepática. Elas vibram em sua mente com tanta nitidez que não encontra dificuldades em distinguir o que se origina em seu próprio pensamento do que provém dos espíritos comunicantes. Tal fato fica bem ilustrado nas poesias perfeitamente rimadas que lhes são transmitidas telepaticamente pelo jovem poeta Luizinho, que muitas vezes utiliza em seus poemas palavras cujo significado é desconhecido não somente do médium, mas também de mim, já que não fazem parte de nossa linguagem coloquial. Posteriormente, após pesquisar o verdadeiro significado do termo empregado, verifico que mesmo se encaixa em perfeito sentido com os demais que compõem a frase ou a quadra que pertencem. A sintonia alcançada pelo complexo médium espírito chega a tal grau de perfeição que Luizinho consegue lhe transmitir poesias do tipo acrósticos, nas quais a primeira letra de cada frase forma na vertical com as demais o nome de algum membro do grupo que o poeta deseja homenagear. Os únicos sons que Eduardo consegue captar durante seus transes mediúnicos são o da música, e quando acontece fica deslumbrado com o que ouve. As melodias maravilhosas associadas ou não a corais de vozes lhe transmitem harmonias que classifica como celestiais ou angélicas. Tais informações me fazem pensar sobre a possibilidade de muitas sinfonias nossas conhecidas terem sido compostas ou recebidas por seus autores sob influência mediúnica. Primeiro ouviriam e que posteriormente, com seu talento, transporiam as pautas. Beethoven, por exemplo, mesmo surdo compôs belíssimas obras. Handel parece ter composto Timessia em estado de transe fechado em seus aposentos durante 3 semanas a pão e água. Em 14 de setembro de 1741, após concluir a obra, caiu em sono profundo por 17 horas. Durante esse período nada ou ninguém conseguiu acordá-lo. Às vésperas da estreia, em abril de 1742, declarou: "Jamais receberei dinheiro por esta, devo a outro. Ela deverá sempre pertencer aos doentes e aos prisioneiros. Também eu fui um prisioneiro e ela me libertou." Sobre as telas visuais, conseguimos ainda extrair as informações que se seguem. Podem ser ovais, quadradas ou retangulares em seu formato. Os fenômenos de afastamento, aproximação ou penetração nas telas independem da vontade do médium. Por vezes surgem à sua frente, se aproximam e se deixam por ele atravessar. Esse ponto, o médium perde contato com a imagem, mas sequencialmente surge outra tela diante dele com imagens diferentes da primeira e assim vão se sucedendo uma a uma. As imagens se desvanecem ao final da reunião, quando cessa sua concentração. Quanto à chegada ao estado sonambúlico, é curioso notar que, embora Eduardo tenha alcançado a exuberância seu desenvolvimento mediúnico, não consegue sozinho alcançar aquele estado, já que claramente em seu relato diz que necessita de ajuda para adentrar ao cenário nas telas fluídicas. A descrição do médium coincide exatamente com a que nos dá a psicoterapeuta Bárbara Ann Brennan, que em seu livro Mãos de Luz, denomina o painel fluídico onde as imagens se formam de tela da mente. A ciência da vidência. As informações obtidas do vidente abrem um leque de hipóteses sobre os mecanismos envolvidos nas comunicações mediúnicas que tanto apaixonam e intrigam os pesquisadores e os estudiosos do vasto assunto. Mergulhemos na análise de alguns tópicos. Em princípio me pareceu que a aragem percebida pelo médium poderia ter relação com a formação de um possível campo eletromagnético em torno de sua cabeça.
parte esta do nosso corpo onde se situam 4 dos nossos 5 sentidos, incluindo o da visão. Em consulta a diversas obras, encontramos no livro do professor Carlos Torres Pastorino, A Técnica da Mediunidade, o seguinte trecho à página 58. Assim, na mediunidade e na concentração, o médium cria um campo magnético em torno de si. Esse campo exercerá influência sobre o próprio médium, produzindo nele um fluxo de comunicação. Ora, ocorre que a concentração sofre variações pela condição humana de encarnados. Nessas condições, cada vez que a concentração diminui, também decresce o fluxo da corrente, podendo chegar até a quebra total, e quando volta a aumentar a concentração, torna a crescer o fluxo, reatando a comunicação. Isso explica os altos e baixos que verificamos em muitas comunicações, e também, porque a concentração, mormente em trabalhos de maior responsabilidade, não deva e não possa ser fraca, nem entrecortada de distrações. Constantemente presenciamos constrangidos a quebra do transe mediúnico do vidente por pessoas desconhecedoras dessas particularidades científicas, que tocam no médium, procuram falar-lhe assuntos banais ou conversam em voz alta próximo a ele. Sua concentração é então perturbada e o campo eletromagnético essencial para a captação das visões é desfeito, demandando novo período de meditação para sua formação. Em continuação a nossas observações, acredito que qualquer médico, como eu, que tenha tomado conhecimento da tríade relatada pelo sensitivo, arrepios ou ereção pilosa cutânea, taquicardia e palpitação, tem imediatamente pensado em uma descarga de adrenalina no sangue, lançada pelas glândulas suprarrenais estimuladas pela hipófise. A adrenalina é aceleradora e estimuladora do coração, constritora das arteríolas cutâneas e do rim e dilatadora das coronárias e artérias dos músculos esqueléticos. Esse hormônio funciona como se preparasse o organismo para alguma situação especial, como perigo iminente, medo e outras eventualidades. Sua secreção é desencadeada por outro hormônio, o ACTH, produzido pela hipófise, que se situa em íntimo contato com o ponto de união dos dois nervos ópticos. É dedução meridiana e lógica que alguma interferência deva ocorrer nesta região afetando a hipófise e levando-a a secretar o ACTH, que, ao final, promove a secreção de adrenalina pelas suprarrenais. Não podemos esquecer também a possível influência da glândula epífise no processo, estrutura essa descrita por muitos estudiosos e entidades comunicantes como de grande importância nas comunicações mediúnicas. Imagino que outras secreções hormonais possam ocorrer, constituindo um cortejo de alterações semelhante ao que observamos em medicina na resposta metabólica ao trauma. Certamente isso será um interessante campo de estudos para os fisiologistas do futuro. A existência de um campo eletromagnético em torno do médium implica na existência de polos de atração e repulsão que certamente terão importância fundamental na sintonia do complexo médium-espírito. Esse campo, como ocorre em nossas televisões, deve ser a base de constituição da tela fluídica com descargas eletroluminosas em que o médium vê as imagens que ali são projetadas pela mente das entidades presentes. A visualização, por exemplo, de corpos humanos abertos com detalhado panorama dos nossos órgãos internos sendo cuidados por médicos espirituais obriga a participação de entidades com profundo conhecimento da anatomia humana, para que captem as imagens do que ocorre e as imprimam telepaticamente nas telas vistas pelo vidente. Não posso deixar também de considerar a hipótese da influenciação do equipamento visual do sensitivo, abrindo seus canais mediúnicos para que capte sob visão direta os órgãos internos sendo tratados. A perda de contato do médium com o mundo físico quando absorvido pelo cenário da visão é particularmente interessante. Alguns autores denominam tal estado de sonambúlico, outros de desdobramento ou bilocação. Muitos místicos da Índia dominam amplamente essa técnica,
permanecendo horas ou mesmo dias desprendidos do corpo material. Sensitivos, experientes e bem treinados podem entrar e sair desse estado quando bem entendem. Alguns o utilizam como forma de fuga das perturbações mundanas que os incomodam, buscando assim refúgio nas esferas mais profundas do espírito, diminuindo ou mesmo anulando na consciência as sensações do corpo, como a dor, por exemplo. Sendo pelo organismo físico que a sensibilidade é transmitida ao espírito, se este se afasta do corpo, tal como se dá com a ação de entorpecentes, na síncope e no hipnotismo, ele nada sofre. Isso explicaria por que nos mais terríveis momentos de suas vidas os mártires de todos os tempos suportavam o sofrimento externo com calma e paciência. Diante das torturas mais cruéis riam dos opressores e caminhavam para a roda ou para a fogueira como para a libertação. João Hus, Jerônimo de Praga e Joana d'Arc, tomados pelas chamas, entoavam preces e hinos até o último suspiro. Os mártires caminhavam para a morte como vencedores, nunca como derrotados, como se seu corpo não fosse feito de carne. Onde encontravam tamanha paz? Talvez na comunhão com as maravilhas visíveis do universo espiritual descortinadas aos seus sentidos da vidência. Tenho meditado sobre a possibilidade da analgesia observada durante os estados sonambúlicos guardar em relação com uma produção aumentada e alguns derivados do ópio produzidos naturalmente pelo organismo humano, mais precisamente pelo sistema nervoso central. A ausência de dor durante as cirurgias hiperfísicas praticadas pelos médicos espirituais, às quais tenho assistido no santuário de Frei Luís em nossas reuniões para atendimentos a enfermos, envolve a liberação desses opiáceos naturais. Tais substâncias químicas, descobertas em 1973 e conhecidas em medicina como endorfinas e encefalinas, parecem ser responsáveis pela ausência de dor que alguns animais apresentam quando entram em alto grau de estresse ou mesmo em estado de choque diante de algum perigo iminente, por exemplo, quando estão em fuga e são alcançados por algum predador. O organismo parece regular a quantidade de opioides internos produzidos de acordo com a intensidade da dor ou da emoção sofrida pelo indivíduo. Tais analgésicos químicos são produzidos à vontade pelos neurônios e, sabendo-se que só no sistema nervoso central existem em torno de 15 bilhões dessas células, as quantidades de endorfinas e encefalinas podem ser imensas e, assim, promover grande analgesia. Minhas suspeitas em relação aos opiáceos naturais já foram confirmadas pelos amigos do outro plano em nossas reuniões de materializações de espíritos. Imagino que os médicos do futuro, provavelmente médiuns potentes, farão de posse desses conhecimentos e dons fabulosos, hoje apenas entrevistes por nós. A ciência empregada em tais processos deve ser estonteante, fantástica, ainda acima da compreensão humana. Imensas quantidades de energia devem ser manipuladas por técnicos, físicos, químicos, médicos e outras categorias de espíritos. Energia essa oriunda de várias fontes, incluindo a ectoplasmática extraída da assistência presente às reuniões. Daí a importância de um bom preparo pessoal de cada integrante de um grupo mediúnico e o máximo respeito que deve ser mantido ao ambiente sagrado onde se encontram. O vidente com frequência observa nuvens de aspecto leitoso se desprendendo dos nossos corpos e da vegetação que rodeia o santuário. A neblina desce em forma de jato do espaço e aos magotes vai sendo pacientemente manipulada pelas entidades, que a transformam em recursos energéticos que beneficiam os enfermos, envolvem e anestesiam os espíritos perturbadores que nos acompanham, que em seguida são transportados carinhosamente para hospitais e sanatórios. Nossos lares e os que ali deixamos são também alcançados por esses fluidos tanto misteriosos quanto maravilhosos. A vidência foi a primeira faculdade paranormal do homem confirmada em pesquisa de laboratório. As experiências do Dr. Giuseppe Banksheim e sua equipe, da Universidade de Duke, no Carolina do Norte, Estados Unidos, executadas sob o maior rigor científico,
Não deixaram dúvidas e provaram de maneira irrevogável e matemática que a criatura humana pode ver sem os olhos do corpo físico. A seguir provou-se também a telepatia ou transmissão do pensamento, faculdade essa investigada intensamente pelos norte-americanos e russos, para aplicação na conquista do cosmos. Ao término deste capítulo transcrevemos as palavras de Herculano Pires em sua carta aos videntes cegos. Não se trata mais de superstição, de excessos de imaginação, de misticismo ou coisas semelhantes. Trata-se de uma verdade científica universalmente aceita. A pessoa que hoje diz, torcendo o nariz ou esfumando o peito, eu não creio nisso, dá provas de ignorância e de mentalidade estreita. Porque já não se trata de crer, mas de saber. Estamos em uma hora decisiva do mundo em que a rápida evolução do conhecimento não permite as posições petulantes do passado, com pessoas que se consideravam espíritos fortes justamente por não terem espírito. 6. Visões de espíritos decaídos. Bem estabelecida a realidade científica das visões mediúnicas, analisemos algumas obras clássicas de épocas passadas e recentes que podem ter sido escritas com base em visões captadas por seus autores, médiuns videntes, que parecem descrever espíritos decaídos, e que são o motivo principal desta obra. William Black. A primeira tarefa que me ocorreu realizar foi a de procurar nos registros históricos algum sensitivo vidente que, possuindo dons artísticos, deles se utilizasse para transportar a quadros ou desenhos o que captassem suas visões. As pesquisas me levaram a William Black, 1757 a 1827, pintor inglês dotado de profundas faculdades visuais extrasensoriais. Suas capacidades mediúnicas se manifestaram ainda em criança, quando ao voltar de um passeio com seus pais viu e descreveu anjos que brilhavam como estrelas nos galhos de uma árvore. Além de desenhista, Black era também poeta, mas como ninguém apreciava seus trabalhos, e ele mesmo não conseguisse se adaptar ao mundo em que vivia, resolveu se transformar em um ermitão vivendo em algum lugar obscuro, completamente absorto em seus pensamentos e visões. Muitos o consideraram um louco, mas hoje poucos aceitam essa versão. Um dos raros amigos que o visitavam era John Varley, que nos deixou essa interessante narrativa. Dependendo do rumo que tomavam nossas conversas, eu sugeri a Black que me desenhasse o retrato de algum personagem importante da história, como Moisés ou Júlio César. Black não se fazia de rogado. Apanhava uma folha de papel, um lápis maço e concentrava sua atenção em um ponto mais escuro da sala. Varley fixava igualmente sua vista, mas não enxergava nada. Após alguns instantes de concentração, Black dizia: "Ele está aqui", e começava a desenhar rapidamente, olhando de quando em quando para o espaço vazio como se estivesse a ver um modelo de carne e osso à sua frente. Às vezes abandonava subitamente o trabalho e comentava: "Não posso continuar, ele sumiu", ou então, "ele mexeu a boca, desapareceu". Black lia frequentemente a Bíblia, Milton, Shakespeare e Dante. Em 1793, lançou seu livro O Casamento do Céu e do Inferno, uma obra em prosa, ilustrada com desenhos possivelmente mediúnicos. Apresentamos aqui alguns fragmentos dos textos de Black. Eu estava numa editora do inferno e vi como o ensinamento é transmitido de geração em geração. Na primeira sala havia um homem-dragão, varrendo lixo na entrada da caverna, enquanto no interior diversos dragões benziam o local. Na segunda sala uma cobra que abraçava a rocha, enquanto outras cobras enfeitavam a sala com ouro, prata e pedras preciosas. Na terceira sala havia uma águia. Em sua volta havia muitos homens semelhantes a águias que construíam palácios em penhascos imensos. Na quarta sala havia leões em chamas ardentes que em sua fúria derretiam os metais em líquidos vivos. Chegando à borda de um abismo subterrâneo acompanhado por um anjo, Black escreve:
Pouco a pouco avistamos um precipício infinito que ardia como uma cidade em chamas. Lá embaixo, a uma distância incalculável de fogo por onde circulavam aranhas enormes, e as formas mais terríveis de animais condenados à corrupção. Levei o anjo até o altar e abrimos a Bíblia. O livro era um poço profundo no qual penetramos com o anjo à minha frente. Avistamos 7 casas de tijolos. Entramos em uma delas. Havia ali uma grande variedade de macacos acorrentados pela cintura, reganhando os dentes e tentando alcançar uns aos outros, mas sem conseguir devido ao comprimento da corrente. Algumas vezes, no entanto, eles aumentavam em números. Os fracos eram apanhados pelos fortes que, com um olhar feroz, copulavam e depois devoravam suas vítimas. Outros mordiam com prazer a carne dos seus rabos. Como aquele cheiro nos incomodava terrivelmente, voltamos. Vários desenhos apresentados por Black mostram um ser alado representando Satã e outro de aparência anciã com longas barbas e olhos como de um cego sem pupilas, parecendo levitar sobre corpos humanos caídos. Teria ele extraído tais composições terríficas de sua própria imaginação ou como médium que era, sofrera, como Dante, alguma espécie de desdobramento, sendo transportado por um guia que ele chamou de anjo a regiões infernais onde seres, como que animalizados, sofrem em desespero. Dante Alighieri, médium vidente. Se realmente existem em torno do orbe terrestre, assim como no interior da crosta, vastas regiões extrafísicas sombrias ou cavernosas, que alojariam milhões de seres degradados na forma, que adquiriram tal aspecto em decorrência de tenebrosos crimes que praticaram ao longo da história da humanidade, nenhum escritor ou poeta, fosse ou não vidente, retratou com tanto impressionismo que Pulavio Duque Dante Alighieri, o grande italiano. Ainda aos 25 anos de idade, Dante redigiu um conjunto de contos românticos que exaltavam a juventude e a primavera da vida renovada pelo amor. Nessa obra, Dante sublima sua paixão por Beatriz, a bela filha de Felco Portinari, um rico burguês cuja residência era próxima dos Alighieri. O pequeno livro, único e maravilhoso, é o prólogo mundano da Divina Comédia e nele Dante revela em alguns versos não somente o grande amor dedicado à sua eleita como também o trauma profundo que a morte prematura da amada parece ter-lhe causado. Algumas das passagens nos fazem desconfiar ter sido ele dotado do dom da vidência e, caso seja isso verdade, a Divina Comédia, além do seu imenso valor no cenário da literatura mundial, pode também ser uma das maiores obras mediúnicas da história. Vejamos, pois, os seguintes trechos encontrados à última página de Vida Nova, o livro de sonetos de Dante ao qual nos referimos. Após este soneto me surgiu uma admirável visão na qual eu vi coisas que me fizeram decidir nada mais falar desta bendita, Beatriz, até que para disto tratar me torne digno. E para nisto me transformar, digno, devo me esforçar tanto quanto eu posso e como ela verdadeiramente o sabe. E, pois se pelo prazer dela, por quem todas as coisas vivem que minha vida dure por alguns anos, eu espero dela dizer o que jamais foi dito por alguém. É o projeto, o anúncio, a visão antecipada do tema essencial de A Divina Comédia. Dante já meditava ou tinha evidência sobre sua obra desde 1292. Mas dela precisava se tornar digno. Não se sabe ao certo, mas o desespero pela perda de Beatriz parece tê-lo lançado em uma vida de vícios e libertinagens da qual precisava se libertar e purificar, para captar as visões que já vislumbrava. O espírito da própria Beatriz, a quem carinhosamente tratava de Bice, diminutivo de Beatriz, pode mesmo ter se encarregado ou recebido a incumbência de alertá-lo, censurá-lo e estimulá-lo na desobstrução de seus canais mediúnicos. Nos versos do 30 Canto do Purgatório, Dante parece se autopunir daquela época. Beatriz habitando o seio do paraíso terrestre lhe surge em visita escoltada por anjos e lhe diz, olha sou eu. Sim. Beatriz, estás vendo?
pois te has dignado de ascender ao monte. Em outras passagens poéticas, componentes ainda do 30 canto e ao longo do canto 31, a repreensão de Beatriz prossegue, qual menino, que a mãe por largo espaço increpa,